Olha lá, dá play aqui. Play aqui, ao vivo. Boa tarde, galera. Estamos aí ao vivo, 19 de janeiro de 2026. Estamos aí com o Dr. Robson aí, a terra credenciada, com muitas oportunidades Então no vai, estado de São Manuel, tudo jóia? Paulo. Diga aí, E aí, Dr. Robson, Manuel, como é que tudo tá as jóia? coisas? Tranquilo? Graças a Deus, bastante venda por aqui. Estamos fazendo bastante assessoramento, bastante intermediação. 2025 foi ótimo, 2026 vai ser melhor ainda, hein? Começando o ano agora. E aí o Manuel tem uma fórmula mágica de como vocês arrematarem imóvel aí mais barato aí usando nosso site, através do curso dele de arrematação de imóvel, né? E a partir de 50 mil já dá para começar, Manuel. O que você me diz? Dá sim. Vamos lá. Vamos supor aqui, ó, tenho 50 mil e quero comprar à vista. Qual que é o seu conselho direto? Olha, a pessoa não tem nem que pensar nisso, porque a vista às vezes é só um conforto emocional para a pessoa. Porque a pessoa vai ter patrimônio mesmo se ele crescer com método. O seu dinheiro ele precisa fazer duas coisas: comprar um ativo e manter liquidez. Perfeito, isso mesmo. Porque pagar à vista costuma ser o jeito mais lento. É porque é o seguinte, porque aí trava a sua operação, trava o jogo. Você Uhum. coloca todo o poder numa única peça e aí você perde negociação quando aparecer outros imóveis, outras oportunidades. E isso aí vai fazer você perder velocidade. O patrimônio, para ele Maravilha. crescer mesmo, você tem que repetir vários ciclos. Sim, sim. Quanto mais ciclo, melhor, né? Devagarzinho você vai, não adianta querer ganhar tudo numa arrematação só, né? Eu acho Exato. que é a constância que vai fazer você criar mais patrimônio, né? Arrematando, vendendo e tendo paciência. Verdade. Manuel, qual que é a troca? é, Qual é a troca inteligente, então? Certo. O que a pessoa vai fazer? Ele vai fazer o crédito, ele vai participar dos leilões da Caixa, e a melhor forma de ele fazer a alavancagem é ele fazer um financiamento. E aí, só que ele vai usar isso aí de uma forma bacana. Como assim? Para que o crédito ele não seja um vilão. O que é o vilão quando você faz uma dívida, faz um financiamento? É você não ter assim um plano de saída para esse imóvel. Como que vai vender? E de preferência, passou 60 dias, não vendeu, coloca no aluguel. Qual que é o foco? É você ter uma entrada controlada, achar Uhum. o imóvel certo, e aí você vai definir um plano de aluguel e fazer uma estratégia ali de um tráfego pago para você vender rápido esses imóveis. Passou 3 meses, deixa no aluguel para o seu dinheiro não ficar parado, ficar rendendo de alguma forma com esse imóvel. Perfeito, Manuel. A pessoa ouve crédito, né? E pensa dívida, né? Como que você quebra essa objeção? É verdade. Tem muita gente que não gosta disso. Agora é o seguinte, aí depende do tipo da dívida, né? Porque se for uma dívida que vai fazer você produzir, aí não é dívida ruim. A dívida ruim é o quê? É uma dívida sem lastro. Porque se Uhum. você comprar, por exemplo, um imóvel da Caixa aí, um desconto de pelo menos 40%, que você tem um plano definido da saída daquele imóvel, aí é outra conversa. O ativo, ele tem que ter a margem. Sem margem, aí você não alavanca. Aí, porque isso tem risco, então você tem que usar toda essa estratégia para que a operação seja saudável e lucrativa. Maravilha. O que você define como margem no seu mundo, Margem. Pois é. no mundo dos leilões? O preço e a liquidez é muito importante. Tem que um andar casado com o outro. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar os imóveis com preço abaixo do mercado
Só que você não vai comprar, não é porque o imóvel está com 90% que você vai comprar ele ali de qualquer jeito, se a região ali não tem liquidez. Tem que escolher o imóvel numa região que vai ter giro. Porque se você precisar torcer para vender aquele imóvel, aí não vai ser investimento. Aí, no caso, você está fazendo uma aposta. Exatamente. Exatamente. Onde que a maioria quebra a cara nos leilões, Manuel? Certo. Olha, tem muita gente que acha que quando vê esses cortes na internet aí, acho que é só ter 3.000 de entrada já está suficiente. E acha que vai vender o imóvel da noite para o dia. Na verdade é o seguinte, não é o imóvel em si, é você ter um cronograma de pagamento, você ter uma boa planilha de viabilidade financeira, onde você Uhum. vai colocar todos os custos, desde a aquisição do imóvel até a venda. Porque assim, se você ignorar, por exemplo, algumas taxas que tem, lá na Caixa, quando você vai assinar um contrato, tem umas taxas. No dia que você vai vender o imóvel, muitas vezes você vai ter que pagar uma engenharia, tem que gastar com ITBI, com condomínio, com algumas regularizações. É, Agora, se você for descobrir isso aí tarde, aí pode dar ruim, hein? Exatamente, né? É muito importante, né, levantar os custos de escritura, de TBI, né, taxa de contrato, engenheiro, toda essa, principalmente, né, verificar lá em relação ao pagamento das despesas, né, PTU, condomínio, né, toda essa situação aí, é importante colocar na planilha, para não ter surpresa depois, né. O erro mais perigoso, em uma frase, O erro mais perigoso é o cara entrar aqui no leilão, aí ele vai comprar porque ele achou ou o imóvel bonito, ou viu que o desconto é muito bom. uhum, Só que aí ele não tem nenhum plano de definido ali o que fazer com esse imóvel depois. Porque se o cara entrar no leilão aí, ele não sabe se vai vender, alugar e quando, aí você não comprou o imóvel, aí você comprou, na verdade, foi a ansiedade. sim, exatamente. É, vamos falar agora sobre pagar a operação com imóvel, né? Como isso funciona na prática? Na prática é isso aí, ó. Até coloquei aqui numa planilha aqui, como que funciona isso aí, ó. Os custos para a pessoa ter a noção. Como que você faz? É simples. É, o aluguel, geralmente, ele vai pagar a, a própria operação. Aqui, nesse imóvel aqui, por exemplo, aqui eu coloquei quanto que era o custo que tinha com, com a parcela e quanto que tinha o custo também com o que está entrando lá de receita. Então você vai colocando lá, e é isso aí, o que que acontece? Em muitos dos casos, vou dar um exemplo sim, você compra um apartamento de 200 que está por 100, você dá 5.000 de entrada, fica devendo 95. E aí, o que que acontece com esses 95? Você vai pagando parcelado, vamos supor ali R$ 800. Se você alugar por 1.000, aí o aluguel tá pagando o imóvel se paga sozinho. Sim, Então, isso aí ele transforma o seu patrimônio e você não vai precisar descapitalizar. Você vai sacar o seu lucro na hora que você vender esse imóvel através de um interveniente quitante. isso. Exatamente, pessoal. Prevenir de quitante ocorre quando o seu imóvel já é financiado e aí você vende para um terceiro, esse terceiro ele vai quitar esse financiamento no próprio banco e fazer um novo financiamento, né? Não é que nem esses contratos de gaveta que o pessoal faz por aí, é uma outra situação, né? Isso é um aluguel, não cobre tudo. Já ocorreu algum caso nesse sentido? Ah, O que com você- certeza. Mas, rapaz, se o cara, por exemplo, ele não comprou à vista, aí o aluguel não cobriu tudo, e mesmo assim ele deixou o dinheiro ali rendendo no CDB,
Ali praticamente ali já equiparou tudo, então é aquilo que a gente fala, né? Você compra imóvel aqui no leilão sem pagar juros. Você compra financiado e não paga juros. Quem paga o juro para você é o inquilino. Exatamente, né? Qual que é o teste rápido que você faz antes de entrar? Você tem que fazer um teste, é o seguinte, você vai perguntar quem que compra esse imóvel depois. Por isso que eu gosto de comprar os imóveis da MRV e da tenda para revender, porque eu sei que é um cara que até 2 salários mínimos consegue comprar esses imóveis. Então você já sabe que no Brasil é o que mais tem. O cara que ganha um salário mínimo, aí junta com uma pessoa que tem outro salário mínimo, está pensando em comprar um cantinho para morar, juntando ali as malinhas, né, morar junto, e acaba que eles têm urgência e esses imóveis têm giro rápido. Então você já tem que saber qual que é o perfil do seu cliente final, porque se a resposta é nebulosa, aí você passa, porque aí você pode ficar agarrado com esse imóvel. Exatamente. É importante precificar, comprar bem, né? Bem barato e levantar despesas antes, né? De, de fazer a operação. Você citou tempo, né? Por que tempo manda tanto? Olha, o tempo é uma coisa que a gente fala aí que não volta atrás, né? Mas a pessoa tem que saber que comprar e vender imóvel não é igual vender banana na feira, né? Tem que É, trabalhar com a meta aí de um intervalo em torno de 12 meses, né? Então é coerente pensar nisso, porque o tempo é um custo invisível. Então, se você não tem um prazo definido, se não tem uma média, cada mês ele pode corroer ali o seu lucro. Porque o cara que compra bem, já compra pensando no giro ou no aluguel imediato, aí tem grande chance de dar certo aí a operação. sim, sim. E tem muita gente que fala que financiamento é difícil, né? É verdade? É difícil mesmo. Se o cara tiver com o nome sujo, não vai aprovar, não. Aí ele não vai Não é financiar. fácil. É, ele tem que se E, preparar, ele tem que deixar o nome tudo redondinho, ter relacionamento no banco. Porque difícil é quando o cara não tem preparo. Se ele tiver com a documentação, a renda organizada, comprar o imóvel do próprio banco, ver se no edital está falando lá, e fica, aí é previsível. O problema é a pessoa querer milagre e ignorar que o banco vai aprovar lá. Ah, vou ver o que que vai dar, vou ver se aprova. Não, o cara tem que saber que não é bem assim, não. maravilha. Muito importante, né, Manuel? Até aprovar o crédito antes de participar de um leilão, principalmente da Caixa, né? Aprovar o crédito, procurar o CCA, né? O Caixa aqui, o correspondente bancário, e justamente para você levantar até que valor você consegue, né? E antes de participar do leilão, né? Antes de ir para uma conta direta, venda direta da Caixa, né? Uhum. O que você faz com a reserva de dinheiro? Olha, é bom a pessoa realmente ter uma reserva, não gastar tudo. Porque tem muita gente que se empolga, compra todo o dinheiro de imóvel. Daqui a pouco não tem dinheiro para fazer a documentação, a reforma. Então tem que ter uma reserva, porque a reserva em si não é enfeite. Ele te permite você aproveitar o desconto. Na hora que tem uma oportunidade muito boa ali, você não vai ficar parado ali, não vai perder aquela oportunidade porque você já gastou todo o seu dinheiro. E aí você não vai ficar desesperado, vender de qualquer jeito, queimar sua margem ali, que vai te dar um bom lucro. Exato, né, Manuel? Se a reserva é uma lição, por que a pessoa insiste em gastar tudo no primeiro imóvel? É, isso é verdade, né? Tem muita gente buscando alívio. Ah, pagou e acabou, então eu vou pagar à vista. Só que aí acaba o dinheiro. E aí o cara fica sem dinheiro e perde as próximas oportunidades. Aí pode dar ruim. Por isso que a gente acaba indicando, né? Você participar de uma licitação onde o banco permita o financiamento desse imóvel. Você quer comprar Sim, e vender, você consegue alavancar, né? Utilizando o financiamento, dando 5% de entrada, financiando 95%. Né? Alguns imóveis, o banco permite que você financie nessa modalidade, né? Pelo SBPE, e aí você consegue ficar com, entre aspas, né? Da munição, né? Você guarda seu dinheiro
dá 5% de entrada, e aí você consegue repetir a operação mais vezes, né? E assim você Uhum. não coloca todos os ovos na mesma cesta, né? Então, é assim que a gente acaba trabalhando, né? Vamos lá. Como você transforma um imóvel em dois imóveis sem fantasia? Para aprovar o crédito, vai dar uma entrada pequena, mas tem que ser um imóvel que tem uma margem grande. Aí você vai entrar com, se for na Caixa, com 5% de entrada. Você vai manter seu capital rendendo lá no CDB. E aí você deixa esse imóvel alugado até vender. O outro dinheiro você fica de olho na hora que aparecer outra oportunidade, você vai levando ao mesmo tempo para fazer giro Uhum, mais rápido. Não é sobre comprar mais, na verdade. É sobre comprar certo e repetir sem quebrar. perfeito, perfeito. Quais imóveis aparecem muito e o povo julga errado? Olha, tem muito apartamento. Uma dica? Tem apartamento da MRV, da tenda. Aí o pessoal, torce o nariz, Uhum, apartamentinho pequeno, vai dar pouco lucro, não sei o quê. Só que eles giram rápido. Para aluguel e revenda, nossa, é bom demais. O que manda, na verdade, é o seguinte: é o preço de compra, a localização e a demanda. por que que esses imóveis voltam tanto para o mercado, Manuel? Certo, certo. Olha, conta não fecha. O que que acontece? Muita gente, ele faz um financiamento, a maioria dos brasileiros, e aí Uhum, pega para pagar com 30, 35 anos. A grande maioria perde a casa antes de 10 anos. Ele não teve a capacidade nem de usar a amortização ali todo final do ano, resgatar o FGTS, para quitar esse uhum, imóvel em um tempo menor. Aí muitas vezes, rapaz, em 30 anos pode acontecer muita coisa. Às vezes o cara fica doente, desempregado, e aí estoura o orçamento ali da família. Aí faz uma renegociação, igual teve no tempo da pandemia, o cara ficar com 6 meses sem pagar a parcela. Aí depois vira uma bola de neve. Aí o imóvel volta, por isso que tem mais de 30 mil imóveis só da Caixa. Aí, o que que acontece? Aí nasce uma oportunidade para quem tem método. É por isso que tem imóvel com até 90% de desconto. uhum, perfeito, Manuel. Como não cair em oportunidade que é cilada? Olha, realmente tem algumas pegadinhas aí no leilão. Se o cara não tiver um checklist frio, pode dançar aí numa dívida de condomínio, numa dívida de IPTU, pode enroscar numa ocupação, pode Uhum, entrar aí numa matrícula cabulosa aí que tá suja, não interpretar o edital direito aí, cair numa pegadinha aí de dar uma dívida aí que o molho vai sair mais caro que o peixe. Porque a pessoa tem que ter esses custos isso. tudo previsível, tanto na hora da compra até a hora da venda. Porque se a pessoa não checar isso, aí ele não está investindo, ele está brincando de comprar imóvel em leilão. Perfeito, Manuel. Falando em ocupação, você falou de ocupação, né? Isso assusta muita gente. Isso é verdade. Mas não se preocupa não, que eu vi casa de R$ 7.000 aqui, faltando telhado e porta. Então quem tiver com medo de comprar um imóvel porque está ocupado, eu vi imóvel com nessas características aí, por 6.000, R$ 7.000, que dá para ele vender até por 100, dependendo da região. Agora, o que que assusta mesmo é a ignorância da pessoa, porque a ocupação, Uhum, ela envolve análise e estratégia. Tem sim, risco, tudo na vida tem risco, só que é mensurável. O é. amador, ele vai fugir. Agora, o profissional, ele precifica. Se o imóvel tem margem, você sabe mais ou menos qual é a média de uma desocupação, mesmo quando ele está com a emissão. Você coloca ali na planilha, se ainda mesmo assim, no pior dos cenários, te dá pelo menos 30% de lucro líquido, cai para dentro. Uhum, exatamente.
é bom ter uma planilha, né? Para fazer o acompanhamento e mensurar tudo antes de entrar, né? No negócio, levantando os Exato. custos e tudo mais, né? Vamos lá. O que você considera preço bom em leilão? Preço bom em leilão. É mais, meu Uhum. amigo. É você vir aqui, ó, fazer uma continha aí que dá um lucro bom no seu bolso. Não é porcentagem bonita. É Mostra pro comprar pessoal, hein? você comprar num valor que aguenta o custo, o tempo e ainda sobra lucro com segurança. É o melhor negócio do mundo. Maravilha. Quando a pessoa diz, né? Quero casa na praia para usar e alugar, né? Como você responde? Olha, a gente não pode fazer tudo que a gente deseja, não. A gente tem que ter disciplina, porque o desejo, ele é caro. Se você mistura lazer com investimento, paga mais. E dá para fazer, tá? Mas é o seguinte, tem que ter regra. Coloca ali na planilha a sazonalidade, né? Esse imóvel pode ficar às vezes desocupado. É, qual que é a ocupação real? Mas faça assim, coloca na planilha sem romance. Exatamente, exatamente. Qual regra protege o investidor emocional? A pessoa ela tem que separar os objetivos dela, entendeu? Ele, ele tem que ter um imóvel para gerar renda também. O Uhum. imóvel de prazer é consumo. Se você mistura as coisas, aí você se engana. E aí tem muita gente que chama isso de investimento. Sim, sim. Vamos para o campo. Qual a sequência que você gosta de ensinar? Certo. A pessoa tem que entrar aqui Mostra o no pessoal do leilão. começo. A primeira coisa, tem que filtrar. Não é comprar Uhum. o mais barato que tem, nem o mais bonitinho. Aí vai fazer o filtro, faça uma boa análise. Uhum. Comprou, regularizar. Deixa o imóvel no seu nome, tudo certinho. Fez a reforma, não espera achar o cliente para um dia pedir a engenharia. Já deixa o imóvel avaliado para você saber se aceita como garantia, quanto que vale, porque você anima até os corretores para pegar o seu imóvel para vender, porque já tem um norte. Então não fique com dó de pagar aquela taxa da caixa de R$ 750, que vale por 6 meses, porque aquilo lá pode ajudar a acelerar a sua venda do seu imóvel. E também não vendeu, Deus o livre, não vendeu dentro de 6 meses, quando tiver perto de vencer, você já renova de novo, porque às vezes você perde o time na hora de uma reserva. Então isso faz uma grande diferença. Exatamente. Tem que deixar tudo preparado, né? Qual é o filtro número um? Tem muita gente que pensa só no desconto, mas na verdade a pessoa tem que preocupar também com a liquidez. Não adianta você ter digamos assim, vai me dar 50% de lucro, mas se demorar 5 anos, aí é 10% por ano. Então tem que levar em conta isso. Então, não é só a margem em si, é o tempo de retorno. Isso aí a galera às vezes esquece de colocar isso na planilha. Tem gente que compra barato onde ninguém compra. Aí fica com um imóvel ali, digamos, na mão de Deus, né? Então, eu prefiro o giro do que história bonita. Exatamente, né? Explica para o pessoal o que você chama de giro. Giro, né? É venda. É venda Uhum. provável. Porque o Uhum. imóvel que o mercado absorve em prazo normal. O que é o normal? Para a gente que é em torno de 12 meses, essa média. Agora, se você demorar 2, 3, 4 anos aí já pode complicar aí sua margem de lucro aí. O custo do tempo come sua margem. É verdade. Importantíssimo, né? E trabalhar com o valor correto do mercado, ter a avaliação do imóvel na mão.
para não pedir muito acima, né? De preferência vender com um pouco de desconto para você vender rápido, né? E o tempo é dinheiro, né? Nesse caso. Quando faz sentido reformar? Na verdade, Quando faz se- sentido sempre. É porque, vamos supor, que você vai, Hum, que você vai, vamos supor, que você quer casar, né, a menina. Aí tá faltando dois dentinhos na boca. Vai dizer, não, depois que eu arrumar o namorado, aí eu vou e coloco. E aí, por que que eu tô falando isso aí? é contrário. É porque tem gente que fala assim, ah, na hora que eu arrumar o comprador, eu vou pintar a casa, eu vou reformar, mas não atrai, né, cara? Tem que deixar o trem ali no jeito, atrativo, né? Imóvel limpinho, não com aquelas calcinhas penduradas no banheiro na hora de tirar uma foto, e imóvel com infiltração, que não sei o... Então, assim, parece bobagem isso, mas isso aí faz uma diferença na hora de vender, de valorizar. Então, assim, pode virar uma novela. E agora tem gente que já é exagerado. Você não pode ser nem 8 nem 80. Tem gente que já quer enfeitar o pavão, já quer Sim, sim. colocar coisa de primeiro mundo ali, como se ele fosse morar no imóvel, quer caprichar demais. Aí, meu amigo, a margem também vai embora, entendeu? Agora, Aí vai vender embora. no estado que se encontra também não dá, né, meu amigo? Você tem que. O processo é inverso. Então, aí tem muita gente que aí atrasa, às vezes, a venda, porque o imóvel reprova na engenharia, porque o cara passa lá 4, 5, 6 meses, não tem nem informação do imóvel, manda o engenheiro ir lá, o cara chega lá com a casa toda suja. O Brasil, você sabe como é que é o Brasil? Uma época é chuva, outra hora é sol, que não sei o quê, às vezes. Deu um vento, levantou um telhado, caiu uma água lá, tem uma infiltração. O engenheiro chega lá, mete a caneta e entrega para Jesus. Um imóvel seu que às vezes ia avaliar 300, vai avaliar 180 e ainda tem uma pendência lá com o engenheiro, porque, como a gente fala, a primeira impressão é a que fica. Então, ou seja, mantenha o equilíbrio, nem 8 nem 80, nem vai vender o imóvel do jeito que está lá e nem vai gastar demais colocar um motor de Ferrari num Fusca. Exatamente, Manuel. Então vamos voltar na pergunta, tá? E quando não faz sentido reformar? Ele não faz sentido agora. Então, não faz sentido se o cara quiser gastar demais, Uhum. exagerar, perdeu margem, aí não adianta, né? Faz só o Aí basiquinho não faz mesmo, cara. mesmo. Não adianta inventar moda. Porque, cara, só não Perfeito. faz sentido, sabe quando? Se você comprar um imóvel novo de uma construtora que tá zero bala ali, aí não faz sentido você mexer também. E o pior é que ainda tem cara que inventa moda. Tem gente que paga caro e ainda quer enfeitar o pavão, né? E aí não faz muito sentido. É complicado. Então, assim, por isso que a gente fala, né? Precifica, vai ver até que valor você vai na arrematação, até se você for dar lance, participar do leilão, levanta os custos antes, valor de engenheiro, valor de escritura, TBI, registro, PTU, condomínio, quanto você pode gastar em reforma, quanto, né? Até quanto? Porque, de repente, se você gastar muito, a sua margem vai embora. E aí, no final das contas, o barato sai caro, né? Então, é importantíssimo saber entrar, a hora de entrar e a hora de sair, né? Tem vezes que não compensa mesmo reformar, compensa dar um desconto e ainda sair com lucro. É. Como você calcula quanto posso pagar, sem se enganar? Certo, certo. O Gente, olha, custo total o cara vai fazer. Porque o cara, tem cara que, igual mais uma vez, né? O cara acha que com R$ 3.000 ele vai conseguir comprar um imóvel aí. Mesmo se for financiado, mesmo se a Caixa te vender com zero de entrada, aí chega no dia lá, você não tem o dinheiro para pagar as taxas lá no banco, né? Que sempre eles dão uma é lapada complicado. eles dão uma lapada na gente, né? Quando chega lá, tem que pagar umas taxas lá. Isso aí vai variar de É agência para mesmo? agência, né? Acontece isso aí? Sabia não, hein? Acontece. É, Aí o é cara bom ter chega só com, relacionamento com a Caixa. aí o cara chega lá só com a roupa do corpo, porque comprou numa promoção da Uhum, Caixa com zero de entrada, ou com 3.000 de uhum. entrada comprou um apartamento de 60 mil. Meu amigo, aí fica difícil, né?
Aí ele chega, quem que vai dar o documento para ele lá no cartório, na prefeitura? Né? Aí ele esqueceu de olhar, por exemplo, a dívida de um condomínio, de um IPTU. Chega lá o ocupante, a gente boa, mas não tem para onde ir. Como que vai fazer? Entendeu, cara? Então não adianta que aqui nós não vamos passar pano, não. Nós vamos falar a verdade, entendeu? Tem outros custos. Mesmo se o banco entregar sem nenhum centavo, não adianta, que aqui não é milagre, entendeu? Então a pessoa tem que estar ciente. Não é verdade, Jeff? Exatamente, né? Às vezes algum seguro, alguma coisa que na hora de aprovar o crédito lá, o banco vai oferecer, né? E às vezes se o ocupante tiver, for gente boa, mas não tiver para onde ir, é importante você fazer uma desocupação amigável, no sentido de tentar ajudar ele, né? Pode gastar com advogado, tudo mais, fazer emissão da posse, mas antes disso você pode tentar negociar, pode tentar oferecer um carrego, oferecer um valor que seja viável, né, para ele poder locar uma outra casa. Facilita a vida do cara que vai facilitar a sua. Né? Agora, tem gente que quer chegar metendo o pé na porta, né? Esses aí estão enrolados. Né? Tem que Cortar a luz. cortar a luz, aí toma, depois vai, aí ocorre uma inversão. Você, ao invés de ter um crédito depois, aí ele te entra com uma ação depois de indenização e o valor que você ia ter de lucro você paga para ele. Então, faz as coisas do jeito certo, não. Sabe? Fazendo certo corre risco, né? Então, é importantíssimo Uhum. tomar cuidado, né? Muito cuidado. Como você calcula, essa parte já perguntei, quem é o inimigo número um do investidor? O inimigo número um, inclusive eu tenho muitos amigos que já passou por isso, é a vaidade. Tem muita gente que não comprou no leilão ainda, porque ele está esperando o imóvel perfeito. É igual o cara que às vezes fica que não casou ainda, fica com enrolação. Aí não existe a mulher perfeita, nem o homem perfeito, não existe o imóvel perfeito. Eu quero um imóvel perfeito, grande, bonito, bem localizado, só quero no meu bairro. Porque, na verdade, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é desbloquear a mente. Porque o investidor ele tem que comprar o que dá retorno. O resto é ego. Certo, certo. Vamos lá. Me dá um exemplo simples de retorno. Consegue me mostrar agora? Certo. O que você vai fazer? Você vai pegar esses imóveis que ninguém viu no leilão. Tem apartamento aqui, às vezes, de R$ 60.000, que vale 150, que vale 200. Aí você financia ele. Você vai dar só 5% de entrada. E aí, como você fez uma boa análise, muitas vezes esse imóvel já está até alugado. Você detectou na sua pesquisa. E aí você vai ter um patrimônio que vai crescer. Por quê? Com o dinheiro que você ia comprar à vista um imóvel, você pode comprar dois. Para financiamento de leilão aí, ó. Você pode ter quantos imóveis sua renda permitir, sua capacidade financeira, lembrando que você não deve gastar tudo para você não se endividar também. Daqui a pouco seus imóveis estão aí para o leilão também. E aí você Uhum. começa por um mesmo para você validar a operação. E aí repete. Porque aí seu patrimônio vai crescer com repetição. E aí você vai repetir com segurança. Aí o céu é o limite. Exatamente, Manuel. Tem uma outra questão aqui, o pessoal pergunta bastante. Você acha que todo mundo deve usar crédito? Olha, isso é muito relativo, porque tem muita gente que confunde. Um exemplo, porque o banco liberou ali um cartão de crédito pro cara, o cara vai torrar, achando que é uma renda extra aquilo lá. Aí eu acho que o cara não deve usar. Porque o crédito, na verdade, ele exige disciplina. Tem que ter documento, tem que ter calma. Se o cara é uma pessoa impulsiva, aí primeiro ele tem que arrumar a mente dele, para ele saber fazer Uhum. processo. Depois tem que pensar em alavancar, porque daqui a pouco o cara tá comprando passagem para Disney, vendendo carro, a casa, fazendo loucura. Você primeiro tem que fazer sua cama para depois você deitar.
Exato, exatamente, mano. Inteligência emocional e tudo, né? Financeira principalmente, né? Qual sinal mostra que a pessoa não está pronta? Certo. Respondendo um rapaz aqui tá no YouTube aqui. Ele tá pronto é o seguinte, a pessoa pergunta, quanto que eu vou gastar nessa operação? Aí ele esquece de ver, na verdade, qual é o prazo do retorno do investimento, qual que é o risco. Ela tem que focar é o seguinte, quanto que eu vou ganhar? Como que funciona isso? Qual que é minhas garantias? Então essa é a pergunta certa. Certo, certo. Qual sinal mostra que está pronto? O A sinal pessoa está mostra, pronta, no sentido. se o cara tiver Isso. pelo menos 50 mil para investir, ele está pronto. Se ele tiver crédito, Uhum. já dá para ele começar. Vai dar para ganhar uma Ótimo. boa grana. Então, Eu só lembra que eu tenho que falei, tem levantar outros custos. custo, prazo, risco, né? Saída. Exato, Ela, ela não pergunta o quanto, né? Dá para ganhar, né? Ela pergunta como não perder, né? Exatamente. exatamente. Perfeito, Manuel. Você usa consórcio? Como Consórcio é você muito bom. fala disso sem empurrar? O que que o cara vai fazer? O cara para usar o consórcio. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. O que que você vai fazer? Agora eu vou ensinar uma tática aqui para você usar a sua carta de consórcio no leilão. Para você comprar aqui no leilão. O que que você vai fazer aqui? Você vai buscar um imóvel com 90% de desconto. Será que tem? Vou colocar no filtro aqui, ó. Desconto mínimo, 90% de desconto. Por quê? Você vai comprar esse imóvel, porque quando você for contemplado, você não consegue comprar direto no leilão. Então você vai comprar uma residência que você vai ter quitado para você dar como garantia. Aí sim, vai ser capaz. Vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que você está com a carta contemplada aí de 129 mil. Aí você vai pagar 12.900 nessa casa aqui, ó, que ninguém viu. Tem documento, tem tudo. É da Caixa Econômica Federal. Tá, Aí você vai licitação aberta. comprar, vai colocar o documento no seu nome, tudo certinho. Você vai dar como garantia na administradora de consórcio. Aí sim você vai conseguir comprar imóvel de leilão sem dar sua residência que você tem hoje. Ou às vezes não conseguir Uhum. sacar a carta. Entendeu? Lembrando que a pessoa tem que comprar primeiro para depois fazer o interveniente quitante, né, Manuel? Porque comprar direto com consórcio na Caixa, a Caixa não aceita, ela só aceita o financiamento próprio dela, que é o SBPE, tá? Imóvel Caixa, você só vai conseguir comprar com o SBPE. Agora, para você utilizar consórcio, esse imóvel já tem que estar no seu nome, aí sim você faz um interveniente quitante e substitui, né? Você vai o seu consórcio vai quitar a Caixa e aí você vai ficar devendo para o seu consórcio. Então, assim, tem que analisar o custo e verificar se vale a pena utilizar isso, né? É muito importante fazer cálculo antes, dentro da taxa aí. Agora, se o interesse for comprar só para vender, deixa o consórcio para outra oportunidade, às vezes, né? Você usa o próprio financiamento imobiliário, vai pagando, achou o comprador, esse comprador compra pelo Minha Casa Minha Vida, né? Aí, dependendo do padrão do imóvel que você for trabalhar, né? Se for alto padrão, aí tem que verificar se enquadra, né? Mas até 2 milhões, Minha Casa Minha Vida, 2 milhões, 2 milhões e meio, você se recorda É que agora? se a gente for partir para esse lado aí, o cara de 2 Depende milhões, ele não do. está precisando de subsídio, nada disso, né? Então Exatamente, é uma outra situação, né? é Mas outra ainda coisa. Por mais que se você classificar alguma coisa, é outro perfil, né? é outro perfil de comprador, né? O Manuel está falando aqui para a gente trabalhar com os imóveis baixo padrão, e aí você tem um público maior, e é mais fácil de vender, né? Pelo que a gente tem visto por aqui, né? Fazemos uma pergunta para você, Manuel.
O que você prefere no mundo real, esperar ou executar? Olha, o que o senhor perguntou é a mesma coisa do cara ser ativo ou passivo, né? Então, assim, o que eu gosto é de executar com método. Porque es- Engraçado. Engraçado. esperar sem plano é atraso. Agora, o cara executar também sem método, aí é prejuízo. Qual É que é a prejuízo, virtude? né? É método primeiro e ação depois. Tá certo, tá certo. O que você faz quando aparece 50% abaixo do preço? 50% abaixo, 37. rapaz, tem até 90%, né? Aí o que que a gente tem que fazer? É, A gente tem que desconfiar, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu tô com um imóvel aqui com 90% de desconto. Eu tô desconfiado da Caixa? Não, não tô desconfiado da Caixa. Eu sei que isso não, aqui é você está no verdadeiro. site da Caixa. Sim, sim. É. Só que o Mas olha qual que é a percentual ele não paga o modalidade que está boleto. aí. Oi? Que modalidade que ele está aí? Está Tá na venda aparecendo? online, tá Licitação faltando aberta. 6 minutos para encerrar o leilão. Não teve nenhum licitante até o momento? Dá uma olhadinha, Mas na Manuel. verdade é o seguinte, eu fico desconfiado do seguinte, Às vezes não tem por que tá tão disputa. barato? Por que que ninguém deu lance, né? Então, assim, o que que você vai levar em conta? Será que está numa região dominada pelo tráfico, pela milícia? É Será? o Rio de Não Janeiro. vamos afirmar, mas será? É, Será que você está tem numa que tomar região que tem cuidado. liquidez? Tem região boa para comprar, mas tem região que você tem que estar mais atento, Então, né? assim, Pessoal que visita para a gente aí tem bastante detalhinho aí, né? Então tem uma assessoria para poder verificar isso, antes de exatamente, arrematar, né? Para poder ir lá visitar, ver se tem como entrar. Senão você vai comprar uma coisa muito barata, mas não vai conseguir entrar. Você vai ter o papel e na prática fica difícil. Então é bom verificar a região do imóvel e como é que está essa situação, né? Se dá para entrar no imóvel, se não dá. É sempre bom pesquisar, né? Visitar, passar na frente, ver como é que é a região. é, Tem pessoa que tem medo de golpe e documentação. certo. Tem que ter O que você medo diz para mesmo, essas pessoas? tem que ter medo mesmo. Tem que ter medo de jogar no tigrinho. Mas assim, se tratando de leilão, é bom comprar em fonte oficial. Estou mostrando um imóvel aqui que vai terminar daqui 5 minutos, com 90% de desconto. Tem milhares como esse, ó. Tem imóvel aqui, meu amigo, com R$ 100.000 você compra 6 apartamentos. É, Vale de é só pensa checar a isso. documentação direitinho, que aí esse medo aí passa, né? Então é o seguinte, tem Exatamente. que ter o medo certo. Qual que é o medo certo? É só você buscar o conhecimento para você não se paralisar, ter o checklist, que aí você reduz o risco. Então, se você Perfeito, estiver Manuel. bem orientado, ou se você já tem um conhecimento, aí você não vai comprar no escuro. Então, assim, tem Sim, muitas sim. oportunidades aí. Nem todas são boas, mas se você tiver preparado, a oportunidade existe. Então, quando tem a oportunidade e você está preparado, aí vai acontecer, sabe o quê? Aquela química que a pessoa chama de sorte. Ah, esse cara teve sorte. Não. Ele estava preparado e a oportunidade apareceu, o que a maioria chama de sorte. Nossa, que cara de sorte, né? É Uhum. sorte, é a oportunidade juntado com a preparação. Perfeito, Manuel. Exatamente. Qual, qual que é a melhor forma de não comprar no escuro? Primeira coisa, liga a sua lanterna. Não É, tá falando isso, não. Tá. Vai. cara, na verdade é o seguinte, aí o cara vai ler o edital, né? Vai estudar, vai ver a matrícula de novo aqui, ó, para quem não sabe o que que é a Tá. matrícula, vai checar, tira uma atualizadinha, coloca numa Uhum. planilha de viabilidade financeira, os custos, todos os custos, até uma balinha que você gastar, você vai colocando ali, tem que ter uma previsibilidade. Se você fizer esse feijãozinho com arroz aí, ó, você vai eliminar 80% das tragédias que o povo chama de azar.
certo. Exatamente, Manuel. E até sem jeito aqui, ó. De ligar a lanterna. Liga a lanterna aí. Aí vamos lá, ó. Para não comprar no escuro é só ligar a lanterna, né, cara? E seguir esses passos aí que Exatamente. eu acabei de falar que vai dar tudo Levanta, certo. levanta a matrícula, tem os custos, e aí você compra mais tranquilo, né? Analisa toda a Exatamente. viabilidade. Porque se ficar só com a lanterna na mão, meu amigo, você vai ficar enrolado, hein? Vamos lá, Pô. ó. Como que o investidor aluga a favor da operação? Quando que o investidor aluga a A favor favor da da operação. operação? Certo, 42. certo. Aluguel, gente, é o que protege, é o que a gente chama de escudo. Então, principalmente a pessoa que está com pouco dinheiro, só compra imóvel do leilão se você vê que tem previsibilidade de você deixar alugado. Esse aluguelzinho vai ajudar tanto na sua planilha de viabilidade financeira. Ele vai manter o equilíbrio dos seus custos enquanto você vai organizando a venda. Isso aí está protegendo a sua liquidez. E Uhum. isso que é o motor do seu próximo negócio. Certo, certo. Existe algum erro ao colocar para alugar? Qual que é o maior erro ao O maior colocar para erro que alugar? eu vejo aí é o cara alugar só de boca. Ah, porque é um conhecido, é amigo do Zezinho, não sei o que tal, né? Alugar Hum, sem fazer conta. Porque se o aluguel ali também você está fazendo por mixaria ali, e não cobre nem o essencial, aí você está comprando tempo caro demais. E tempo caro, meu amigo, destrói o retorno do seu investimento. sim, sim, sim. É muito importante, né? Você pegar uma calção, é, uma fiança, né? Ter um contrato, vistoria, deixar tudo documentado, né? Se puder pôr numa imobiliária, melhor ainda. A imobiliária vai cuidar para você. E qual que é Exato. o maior erro ao tentar vender? Olha, o maior erro que eu vejo é o cara achar que vender imóvel é um milagre. Eu vi o cara reclamando, dizendo, cara, você diz que vende rápido esses imóveis e tal. O meu imóvel está na mão de 5 imobiliárias. Aí eu falei, cara, cara, então tem alguma coisa errada, porque esse seu imóvel aí, o cara que ganha um salário mínimo consegue comprar. Aí eu conversando com ele no bate-papo, eu falei, qual que é as imobiliárias? Nós entramos no site das imobiliárias, nenhuma estava anunciando o imóvel dele. Aí, não, cara, às vezes está na rede social, não estava. E não tinha nenhuma placa. Como que esse homem ia vender esse imóvel se as imobiliárias estavam dizendo que estava com o imóvel dele? Nem anúncio não fazia. Então, meu amigo, é a mesma coisa. Se você quer casar e você não sai pro baile, você não vai pra pista, você vai ficar encalhado. Ou você vai ficar só no Vai. Tinder aí, com conversinha fiada. Vai, Você vai tem pra que pista, amiguinho. Então, a mesma coisa é o imóvel. Como que seu mandar para a imóvel vai vender se imobiliária. não tem nenhuma estratégia de venda ali? Quem não é visto não é lembrado. Tem que estar na Isso. pista. Coloca lá no imobiliário e verifica se está sendo postado mesmo, Exatamente. se estão fazendo impulsionamento, né? Isso aí é importantíssimo na hora de fechar, né? Na Exato. venda. E qual que é o maior erro ao tentar vender? Isso aí a gente já falou, né? É, A pessoa diz, né? Vou deixar parado na renda fixa e ponto. Você concorda? concordo. Se ele está afim de perder dinheiro, ele está certinho. E aí vai depender do objetivo. Porque a renda fixa, ó, eu fiz até um cálculozinho bobinho aqui, ó, de uma operação Sim, aqui, quanto que deu de lucro, sabe? E aqui a gente já vê tudo, ó, comparando com outro tipo de investimento, ó. Então a gente quer pelo menos 30%, deu 333. Aí aqui, ó, vamos comparar com outro tipo de investimento. Tudo no leilão ganha isso? Não, mas tem que saber fazer, ó. Vamos comparar esse investimento aqui, ó. Vamos supor que nós dois, doutor, o senhor está com 55 mil no bolso. Aí o senhor vem e investe no CDB. Tá aqui o seu resultado aqui, ó, em 12 meses. Tá vendo? 6 mil. Aqui foi o sim. Manuelzinho, pegou os 55 mil, jogou no leilão. 184 mil de lucro, 333%. E aí? Respondi a sua pergunta? Aí você comprou bem mesmo. Aí, mas na prática, pelo menos o dobro do CDB, não Tá que bom, não tá não? esses 333 não seja possível, mas é bastante mesmo, né? Você fala, Aí depende do imóvel, né? aí Vai você tem que depender, né? movimentar, né? Depende do imóvel.
Exatamente. Mas, na prática, pelo menos o dobro. A maioria dos imóveis dá pelo menos 30%. Né? Mas, assim, o investidor que está começando agora fica mais tranquilo. Mas se você acertar, que o Manuel acertou aí, 333 é excelente. Né? Rapaz, mas qualquer coisa que dê aí pelo menos o dobro da Selic, não dá muito trabalho, tá bom, não tá não? Com certeza. E como que você decide essa proporção? Comparativa é a taxa básica de juros, tem que dar o dobro, no pior dos cenários. Nada de ficar pensando só positivo, não. Pensa no três planos: o bom, o normal e o pessimista. Eu já jogo no pessimista para ver se ainda dá pelo menos o mínimo que eu aceitável. Porque tem cara que só Sim, vai contar com a sua. Não, mas vai dar bom, o corretor falou que é bom. Nossa, pensa no trem. Você fechou o olho e vendeu. Vai nessa. é, tem que saber, que a gente demora um pouquinho, mas tem que trabalhar, né? Se trabalhar, não tem como ter resultado. O que você diria para quem quer dar o primeiro passo hoje? Tem que começar, meu amigo. Porque é o seguinte: não adianta você só ir na igreja, colocar a Bíblia debaixo do braço e não semear a paz, a liberdade, a união. Aí não vai dar em nada. Tu não vai pro céu. E mesma coisa, tu ficar só olhando imóvel e você não comprar, meu amigo, é só ilusão. Como dizia o Roberto Carlos, não adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado, né? Então é o seguinte, comece pequeno, mas comece. Comece do jeito certo. Primeiro você acerta o processo, aí depois você escala. Quem começa grande aí, e aí dá errado, aí ele vai aprender com prejuízo. Então vamos devagar e sempre, Uhum. um passo de cada vez. Mas tenha atitude, para ficar só consumindo curso, mentoria, não sei o quê, e não ter atitude de comprar um imóvel. Tem que Vamos fazer na começar pelo prática. pequeno. Ou busca uma assessoria Entendi. que coloca o imóvel no seu nome e você vai ter atitude e você sai do zero. Atitude é tudo, né, Manuel? Se não quiser começar, não tem como esperar cair. Aí entrega Você para vai fazer a sua Jesus. parte. Não, você, até entregando para Jesus tem que fazer a sua parte. Não. Mas vamos lá. Você insiste em fantasia, insiste em sem fantasia, né? Qual fantasia mais comum? Né? Só pensa essa fantasia aqui, Manuel. Olha, estamos chegando Não no tô a sério. carnaval, né? Falando de fantasia, né? Sabe como é que é? Bora lá. O que foi esse roteiro? É, agora sim, o cara, qual que é a maior fantasia mais comum? Achar que todo leilão é ouro, que todo imóvel 90% aqui é, aqui, ó, 23 horas. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui que eu estava acompanhando, acho que você viu também. Não sei se você estava olhando junto comigo aqui, ó, esse imóvel aqui encerrava daqui 15 minutos, a Caixa prorrogou mais 24 horas. É que ao vivo a gente vê essas coisas. Provavelmente aí não teve licitante, né? Não, mas então, eu achei incrível que a Caixa, em vez de colocar na compra direto, ela colocou mais 24 horas. Eu nunca tinha visto isso assim ao vivo, ó, certo? Tá vendo aqui, ó? Nós tava olhando, faltava 15 Cara, minutos. já teve caso de ter arrematação nossa e cancelar, principalmente naquela Black Friday, Fraud. que Aham. acabou muito desconto, muita proposta, e chegava a proposta e no outro dia cancelava. Eu falei, que coisa, acho que o servidor não estava aguentando. E agora não teve licitante, deram mais 24 horas. Na cara limpa, Cara, cara. Eu tava na aqui, ó. cara Quem olhar, limpa. olhar o vídeo Não, a para gente está trás, aí vocês vão ver que acompanhando. faltava 6 minutos para zerar. Não era um dia. Né? Ela colocou Por mais isso que eu 24 falo, ó, horas. já vai para venda direta online, que a venda direta online você preenche o valor mínimo lá, não paga leiloeiro, sai fora e já compra direto. Já passou dessa Exato. fase aí, ó, da venda online, né? Venda direta online. Vou ensinar para vocês aqui como é que faz isso. Ó. Espera aí. Posso compartilhar aqui com eles, Manuel? Compartilha aí para fechar com chave de ouro aí a tela da... Cara, que coisa. Vou puxar aqui, ó. Peraí. Rapaz, a caixa tá malandra, né, cara? Na cara limpa, né, cara? Cara limpa.
Você vai falar que foi o seu cookie que não foi atualizado. Você vai entender. O cookie. Cara, eu não entendo. Tem coisa que a gente só toma Ah, no cookie cara. mesmo, viu? Vamos lá, ó. É, Olha lá. vou compartilhar aqui com vocês aqui, ó, terracredenciada.com.br, tá? Esse aqui é um site da Terra Imóveis daqui de Guararapes, né? Imobiliária credenciada Caixa, a fim de assessorar e fazer intermediação dos imóveis Caixa no estado de São Paulo. Então, para você não ficar esperando o cronômetro bugar, vem aqui direto, ó, filtro personalizado. Vamos lá para os imóveis que já passaram dessa fase do leilão, da venda online, tá? Então, provavelmente não teve licitante, a Caixa manteve ainda esse imóvel que o Manuel está mostrando, manteve ainda na modalidade de venda online. Eu vou mostrar para vocês a venda direta online. Venda direta online é o quinto leilão, é a última fase. Depois que a Caixa deu prazo, não vendeu, insistiu e não vendeu, aí ela vem aqui e disponibiliza esses imóveis não vendidos na venda direta online. Você pode filtrar também pelo site da Caixa, tá? Que o nosso site pega os dados lá e a gente deixa de uma forma que você consegue filtrar alguns dados para facilitar e encontrar o imóvel que você quer. Aqui você pode escolher por cidade, bairro, forma de pagamento. E aí você vem aqui e vamos supor que você ainda queira comprar na venda direta online e ainda financiado. Vai vir aqui imóvel que aceita financiamento, e aí você vai clicar em filtrar. No estado de São Paulo, vamos ver quantos imóveis ainda tem disponíveis aqui. Ó, 32 imóveis que aceitam financiamento e que você pode financiar dando 5% de entrada. Só que para você participar dessa modalidade, que permite financiamento, você tem que pré-aprovar seu crédito junto ao Caixa aqui, o corretor Caixa, né, credenciado, CCA, para poder fazer a pré-aprovação do seu crédito. Então vamos ver aqui, vamos ordenar aqui por menor preço. Os mais baratos já venderam antes, mas a gente ainda temos aqui, ó, a partir de 292 mil, apartamento aqui de 459 mil por 292 mil. Aí você vai clicar aqui, tá? Se você quiser monitorar o imóvel, clica aqui em monitorar imóvel, você vai cadastrar seu e-mail, tá? Aqui você vai ter uma sala em leilão, né? De 459 mil, valor de avaliação, na venda direta online. Esse imóvel aqui está com desconto de 166.479. Não foi vendido em leilão, não foi vendido na venda em licitação aberta, nem na venda online, e ele está na venda direta online. Aí você vai conseguir comprar ele dando aqui, ó, 14.626 de entrada, ou seja, 5%, e vai financiar 95%. Só que essa modalidade aqui, ó, ela permite somente SBPE. A taxa de juro dela é 11%, mais 10, 11%, tá? Ó, tributos é sob responsabilidade do comprador, condomínio sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor da avaliação do imóvel. Então, olha aqui o valor da avaliação, 459 mil. Se tiver 45.900 de condomínio atrasado, você vai incluir ele aqui, tá? Porque aí esse valor também vai ficar por sua conta. Além do valor da venda, mais o valor do condomínio, tá? Acima do valor de 10% do valor da avaliação, a Caixa realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor da avaliação. Ou seja, para a Caixa pagar isso aqui, ela vai ter que ter mais de 45.900. Aí ela vai pagar a diferença, tá? Do que tiver acima de 45.900. Então é muito importante você analisar o valor da avaliação do imóvel, tá? Existem alguns imóveis que o valor da avaliação é menor. Então, às vezes, quando tem bastante condomínio, a gente repassa o que tiver acima de 10% do valor da avaliação para a Caixa. Beleza, eu analisei tudo, vi que o valor dos tributos, levantei o valor dos condomínios, verifiquei aqui que é o valor da entrada. Aí sim você vai fazer a proposta. Você vai visualizar a matrícula aqui, pegar o endereço do imóvel, conferir se ele existe mesmo, está lá. Aí sim você vai clicar aqui em fazer proposta. Fazer proposta, aí você vai preencher, clicar em fazer proposta e vai ser redirecionado para o site da Caixa. E lá no site da Caixa você faz seu cadastro e preenche o formulário, já é a proposta. Chegando nessa parte, aí você vai indicar o nosso CREAS,
que é o 36786, para a gente poder receber a documentação e fazer o assessoramento gratuito para você. Lembrando que quem paga a comissão da imobiliária é a própria Caixa, tá? Você não vai ter que pagar nada para a gente. Se tiver alguma dúvida, pode chamar no WhatsApp aqui também, tá? O Manuel também, ele tem um curso que ensina a fazer arrematação, tá? Ah, eu não quero financiar, eu tenho dinheiro para comprar à vista. Você pode vir aqui também, ó. Venda, ó, Imóveis Caixa, venda online ou venda direta. Os que, os que estão em venda online ou venda direta, nós temos aqui 931 imóveis no estado de São Paulo. Você pode filtrar aqui por preço também, menor preço. À vista, você vai achar bastante desconto também. Tem imóvel aqui com 72%, 72,29%, de 80 mil por 22, de 42 por 22, de 39 por 22, assim por diante. Você tem imóvel de todo tipo aqui, baixo padrão e alto padrão também. Ah, eu quero imóvel mais com um desconto maior, ou em outra região, eu quero imóvel no valor maior, maior preço. Você que tem bastante dinheiro e quer comprar com desconto, ó, de 4.676.000 por 2.980, de 3.900 por 2.485, e aí você vai tendo aí descontos menores também, né? Mas alguns ainda são descontos consideráveis, de 41%, 42%, de 3.300, 6.300.000 por 1.931.000, por exemplo, esse outro imóvel. E assim por diante. Você escolhe do seu gosto, entre em contato com a gente para a gente poder fazer o levantamento dos débitos de condomínio, de PTU, para você fazer a sua planilha de viabilidade. Tá? Assessoramento fácil e gratuito. E, eventualmente, aí, se você quiser se aprofundar mais nos imóveis de leilão, Caixa, principalmente, contato com o Manuel. Manuel, você pode deixar o seu telefone, os seus dados, o link do O curso, tudo telefone mais da pro assessoria pessoal? tá aí embaixo e o treinamento, quem quiser o treinamento completo, tá no link da bio aí. Maravilha, Manuel. Então, eu queria agradecer, Manuel, pela oportunidade de a gente estar mostrando aqui no nosso site. E se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Entre em contato com a gente aí, tá joia? Muito Valeu, obrigado. obrigado. Deixa o link pro Até pessoal aí. mais. Um abraço, até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.